Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta, dando início a mais um podcast da UJAD, tá certo? E hoje nós temos muita coisa para conversar, muita coisa para debater, tá certo? Um pouquinho da história do nosso convidado de hoje, para também conhecermos, né? E eu queria já pedir para você ficar ligadinho, tá certo? Curte, compartilha esse vídeo, comenta. Não deixe de ser usado como bênção para a vida de outras pessoas através deste programa, tá certo? Rafael? Pessoal, Pai do Senhor, boa tarde. Começando mais um podcast, a gente quer agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, está seguindo as nossas redes sociais aqui da UJAD. E estamos em festa, né? Nossa igreja está comemorando 109 anos. E para nossa honra, nessa tarde, a gente está recebendo o pastor Marcos Romão, certo? Que é um dos ministrantes aqui oficiais da festividade, né? O pastor Marcos estará pregando 3 noites, não é isso? E é uma grande satisfação em ter o nosso pastor nessa tarde aqui no nosso podcast, tá certo? Então, como já disse a Alexia, já curte, compartilha, espalha para o maior número de pessoas possível, que eu tenho certeza que esse podcast vai trazer muita edificação para a sua vida. E agora, né, a gente queria pedir o pastor Marcos Romão para cumprimentar os nossos jovens, os nossos telespectadores. Fique à vontade. Meus queridos, paz do Senhor a todos que estão aí participando desse podcast abençoado que tem revolucionado a vida de muitas pessoas, pessoas que são impactadas através de testemunhos daqueles que são convidados para estarem aqui com esses 2 instrumentos de Deus que o Senhor levantou para essa geração, que o Senhor continue abençoando, pois muitas coisas nós vamos conversar aqui e com certeza Deus vai alcançar o coração de muita gente. Glória a Deus. Gente, o pastor Marcos Romão, ele pregou já várias vezes aqui na nossa igreja. Se eu não me engano, a primeira vez que o pastor pregou aqui foi numa festa de jovens e adolescentes. Se não me engano, 2010, não foi? Realmente foi um dia em que o Senhor realmente derramou da presença dele sobre as nossas vidas. Inclusive, esse dia ficou marcado na vida de muitos adolescentes. Se não me engano, foi no início, quando eu entrei no departamento, e eu, junto com a minha turminha de adolescentes, a gente já participou da nossa primeira festa. O pastor foi um dos que pregou, né? E a gente estava conversando antes do podcast iniciar sobre muitas coisas que o Senhor usou o pastor Marcos Romão para que ele, né, falasse ao seu povo enquanto estava ministrando aqui na nossa igreja. E aí eu queria que o pastor falasse um pouquinho, se o senhor lembra desse dia, como é que foi, tipo, em 2010. Alexa, né? Isso. Eu tenho poucos flashes, né, do que Deus falou, mas uma das coisas que marcou naquela noite é que na proporção que eu estava ministrando, Deus falou comigo que estava trazendo uma infraestrutura para a cidade de Itapajé. Até então, a cidade ainda estava debaixo de uma promessa de crescer, de ter um desenvolvimento. E depois daquela mensagem, Deus falou que traria até faculdade para essa cidade. Não foi no singular, faculdades, empresas chegariam aqui e a juventude da igreja, a juventude da cidade, do município, não teria necessidade de ir para a capital para se formar. E de tantas mensagens que Deus falou, uma delas que marcou foi essa daí. Ontem eu não me recordo o nome da pessoa, mas também em uma das vezes que eu estive aqui, obviamente, né, tudo isso é para a glória de Deus. A gente fala para aumentar a fé dos irmãos. Ela era adolescente em uma das vindas que eu estive aqui, e eu orei por ela, e o Senhor falou para mim: eu estou dando vida no sangue dela. E ela tinha leucemia. Eu lembro, inclusive, é da minha família. É da sua família? E ontem, para a glória de Deus, eu fui surpreendido pela mãe, em lágrimas, dizendo que como foi glorioso poder cultuarmos. Ontem nós estivemos na Lagoinha, né? É isso, né? Na Lagoinha, e foi um culto extraordinário. Então, das nossas passagens aqui em Itapajé, Deus tem marcado. E dentre elas, obviamente, muita salvação de almas, libertação. Para mim é uma honra muito grande poder voltar a essa cidade. Que bom, que maravilha, né? É como eu falei, o pastor Marcos Romão fez participações aqui nos nossos congressos que realmente ficaram marcados,
né? E a gente consegue ver hoje as promessas que o Senhor fez se cumprindo na cidade, né? Todo mundo aqui que nos assiste sabe, acompanha, né, que o Senhor tem aberto portas aqui para que faculdades venham, né? Não só apenas as que vieram, mas existem outras já que estão de olho aqui em Tapajé para trazerem. Está abrindo empresas, inclusive está vindo um mercantil, né? Muito conhecido, o Mãe Rainha, Atacadão Mãe Rainha. Exatamente, e que já tem proporcionado emprego para muitos jovens, para muitas pessoas. Então, a gente vê que realmente o Senhor usou o pastor Marcos Romão de uma forma verdadeira e que a gente vê tudo isso se cumprindo, né? E eu acredito que muitas pessoas tenham curiosidade para saber como é que foi o início do seu ministério, como que o Senhor começou a pregar, né? Como é que foi todo o início, porque eu acredito que seja um momento em que surjam muitas dúvidas, né? Existe o medo. Enfim, eu queria que o senhor falasse como é que foi essa experiência de início. Ok. Falando sobre a minha convenção, né? Quando eu me converti na década de 80, no final dos anos 80, por volta de 89, já chegando perto dos anos 90. Mas em 88, a minha mãe era afastada do Evangelho, meu pai não conhecia Cristo, uma família dividida. A família da parte do meu pai era uma família que cultuava a deuses estranhos, né? Eles eram muito idólatras, mas da família de mãe, a maioria era tudo já evangélico, ou afastado da igreja, como minha mãe também se afastou. A minha avó, só para vocês terem ideia, a credencial, a carteirinha de membro dele era número 9 na igreja Assembleia de Deus, né? Foi uma pioneira no estado do Paraná, ali na cidade por nome Rolândia, né? Fica perto de Londrina. É uma cidade hoje com muitos habitantes, cidade grande hoje. E nos anos 90 nós morávamos em São Paulo, morávamos em uma comunidade, em um barraco, né? Eu falo isso com muita tranquilidade. E umas irmãs da Assembleia de Deus foram até a casa de minha mãe e pediram para fazer um culto lá. E minha mãe concedeu para que elas fizessem um culto. E aí começaram a fazer outros cultos, outras famílias começaram a ir, minha mãe voltou para Cristo. E no meio desse movimento de culto nos lares, porque essa visão, essa logística de culto nos lares dos anos 70 até o final dos anos 90, era o que dava crescimento à igreja, principalmente a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela chegou aonde chegou por causa dos cultos nos lares. E eu sou fruto dos cultos dos lares. Eu aceitei a Cristo dentro da casa dos meus pais, em um culto o doméstico. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Na primeira instância que eu levantei a mão, fui batizado, selado com fogo, e até hoje eu falo em línguas. Para a glória de Deus, não perdi. Eu sempre digo, sem desmerecer qualquer outra denominação, mas eu sou assembleiano até no rastro, né? Sou assembleiano, falo isso com muito orgulho. Já nessa minha longa jornada no Evangelho, já chamaram de blaiano, blembleia, mas eu sou com muito orgulho assembleiano, né? E eu comecei a seguir a minha carreira e me apaixonei pela Bíblia. Me apaixonei pela Bíblia, pelo livro sagrado, não tendo muito conhecimento, sabia muito pouco, mas aquele pouco que eu sabia, eu já queria extravasar, né? Na minha época, os pregadores que estavam em evidência eram o Napoleão Falcão, que estava voando, né? Era o pastor Gilmar Santos, que veio depois, mas, se não me engano, um pastor que era da Ilha do Governador, Gesiel Gomes, pronto, lembrei dele, o Takayama. Então são esses, né, Gilvan Rodrigues, né, são os pregadores, né, que eu conheci na época da minha adolescência, que me influenciaram muito. E uma das coisas também que sempre fui muito apegado foi para a escola bíblica dominical, né? Eu sempre fui um aluno assíduo, sempre gostei muito de vigílias, né? Eram trabalhos que eu não faltava, eram vigílias, né, de oração. E naquela época, para quem não sabe, vigília de oração era oração mesmo.
Nós começávamos de joelho no chão 11h30, levantava às 2h30, cantava 2 hinos da harpa, lia uma palavra, uma pessoa dava um testemunho e joelho até às 5 da manhã. Então essa era a vigília de oração, né? E sempre fui muito comprometido com o reino. Medo, muito medo mesmo de parar, de estagnar, porque quando eu aceitei a Cristo e comecei a ingressar no caminho da perseverança, da leitura da palavra, do comprometimento com o reino, a minha família toda se afastou do evangelho. Inclusive mamãe também parou, e eu enfrentei um grande dilema. Dilema que me fez por vezes pensar em abandonar a minha carreira cristã, porque eu ia para a igreja e voltava para casa e eu era literalmente hostilizado. Meu pai era um homem muito bruto, era uma pessoa inconsequente no que falava, me subjugava demais, por vezes me mandou embora de casa, por vezes. Até que um dia ele falou, você tem que escolher, ou você é crente ou você não é. Essa é a fala dele na época, né? E eu optei em servir a Jesus. E comecei a ingressar. Aí o pastor da igreja começou a ver algo diferente em mim, porque eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas do que eu, no que se diz respeito à experiência. Sempre estava na roda de irmãos mais velhos, na casa de irmãos que tinham mais experiências para passar para mim, e isso eu alcancei um nível de maturidade muito rápido, e tinham pessoas que na época eu tinha 19 anos, pensavam que eu tinha mais de 19, por causa da minha maturidade, né, na época. E falando sobre essas questões de desafio, eu quero deixar um testemunho aqui bem claro, para você que os mais jovens que estão aqui hoje nos acompanhando nesse podcast, dizer que servir a Jesus é enfrentar desafios, enfrentar dilemas e vencer através da oração e da leitura da palavra. Houve uma ocasião que eu fui humilhado dentro de casa. Veja só, eu quase já atingindo a maioridade, eu apanhei bastante, só porque eu fui para um culto. E um dia acordei revoltado e disse, quer saber? Então eu vou desandar de verdade. Eu me lembro que eu coloquei um boné na cabeça, coloquei uma roupa e disse, hoje eu vou pro samba, vou pro baile. E quando eu estava descendo uma ladeira da rua onde eu morava, escutei uma pessoa fazendo psiu. Eu não olhei, porque eu tenho um nome, meu nome é Psyu, né? Aí gritou, irmão Romão. Aí eu olhei para trás. Pai do Senhor. Eu falei, não acredito. Pai do Senhor, só um minuto. Eu esperei, a pessoa chegou até mim, era uma irmã. Ela disse, olha, eu estava te procurando. Eu disse, o senhor, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para casa da minha tia. Mas na verdade não era para casa da minha tia, eu estava indo para outro lugar. Ah, tá. Vai fazer o que na sua tia? Eu vou na minha tia. Simplesmente isso, eu vou na minha tia. Mas, pois bem, o que é que a senhora quer dizer para mim? Então, lembra aquele dia que você foi na minha casa e o Antônio te ofereceu café e cuscuz? Eles eram cearenses, aqueles irmãos. Se não me engano, eles eram de Taió. Tauá. Taió é uma cidade que tem lá em Santa Catarina. Essa cidade. E eu queria que ela terminasse logo de falar para mim descer pro meu samba. Queria desviar. Estava determinado a desviar. E ela falou assim, então, aquela noite você orou pela minha filha e quando você orou, você disse que Jesus estava entrando no sangue dela. E estava dando vida para o sangue dela. Ela estava com leucemia. E eu queria dizer para você que Deus é na tua vida, minha filha está curada. Aí eu falei, uau, que bom. Mas eu estava frio, eu estava aborrecido. Então tá bom, irmão, que bom, que benção. Deus abençoe. Aparece lá em casa, tá bom. Deus abençoe. Virei as costas, ela, irmão Romão, olhei para trás. Jesus está de olho em você. Aí aquilo ali me quebrou.
Jesus está de olho em você. Mas eu prossegui, continuei. Quando eu estava chegando próximo ao local onde estava acontecendo aquele evento, um rapaz parou de moto do meu lado, de capacete. Eu já pensei que já era um bandido, alguma coisa assim. Levantou a viseira. E aí, Romão? Ô, rapaz, você me assustou agora. Você tá bem? Tô. Fiquei sabendo que você agora é da lei de crente. Porque é assim o termo, né? Falei, eu sou. Você é de que igreja agora, ô Romão? Eu sou da Assembleia de Deus. Rapaz, você se converteu mesmo, né? Você é diferente. Falei, tu acha? Acho. Tá indo aonde, Romão? Aí eu vou ali embaixo na rua 13 ali. Na rua 13? Ué, mas não tá tendo um pagode lá? Tá, o que tem? O que tem eu ir pro pagode? E passar lá e... Tem nada a ver, mano. Aí ele falou, é verdade, você tem o livre-arbítrio. Você pode ir para onde você quiser. Mas já pensou se tem um tiroteio e você morre lá? E você sai no Notícias Populares, que tinha um jornal em São Paulo chamado Notícias Populares. Se você pegasse o jornal e você virasse ele assim, ó, espremer, saía sangue. Só tinha miséria. E aí ele falou, já pensou você morrer lá? Morre evangélico no baile. Aí eu fiquei olhando para a boca dele assim, aí eu lembrei de Balaão, a jumenta profetizando para Balaão. Aí eu disse, não, mas eu ia na casa da minha tia. Aí, entendi, sua tia mora lá, né? Falei, mora? Você tá maluco? Você tá tirando? Eu vou na casa da minha tia. Ô, Romão, desculpa aí, eu pensei que você ia pro baile. Falei, não, que é isso. Aí aproveitei, mudei a situação. Você tem que ir pra igreja também. Mas envergonhado. Eu queria que ele sumisse da minha frente. Eu dei meia volta e voltei. Quando eu estava descendo uma rua de paralelepípedo, né? Que aqui em Tapajé tem bastante. E eu comecei a chorar. Mas de arrependimento, de vergonha. Eu nunca tinha pensado em fazer isso. E estou caminhando, eu passo em frente da minha igreja que eu congregava, minha congregação. E estava tendo culto com a mocidade. Era todos os terceiros sábados. Era o culto de jovens. Eu entrei e me assentei no último banco. E fiquei lá quietinho. Aí a mocidade cantou um hino, um grito de aleluia. Aí depois cantaram um hino bem antigo, sim. Em teu ser existe um vazio, e se não pode cantar com os que cantam para Jesus. Esse hino é bem antigo. Quando estavam cantando um hino chamado Quando Atravessaram o Mar da Galileia, Deus tomou uma irmã que eu nunca vi aquela mulher nem em capa de quissuco. Ela veio até a mim. E eu dentro de mim, não, Jesus, por favor, Jesus, não revela o que eu estava querendo fazer, não. Ela puxou minha cabeça e falou no meu ouvido, filho meu, eu sei de tudo que estás passando. Sei da vergonha que tu passou dentro da tua casa. Gente, só eu sabia. E nisso eu já não me contive em lágrimas. Tá? E falou, eu usei a minha serva no meio do caminho para te parar, mas tu não deu ouvido. Mas lá naquela rua, eu usei o ímpio para falar com você. E hoje, eu uso esta minha serva para renovar as tuas forças. Aquela irmã me deu um abraço, mas eu senti um renovo de Deus. Sabe, eu caí no chão, me humilhando, me arrependendo. E uma das palavras que ela profetizou para mim foi, te farei um divisor de águas. Naquela época, hein? Te farei um divisor de águas, e tu serás uma bênção, e através de ti, eu crio uma nova ramificação no meio da tua família. Toda maldição será quebrada. Te farei pai, te darei uma família, tu serás pastor, e vais pastorear as minhas ovelhas. E recebe meu abraço. E quando falou recebe meu abraço, falou alguns idiomas e falou, e esses países você colocará a planta dos pés. Eu saí dali renovado. Daquele dia em diante, nunca mais. Eu pensei em ousar, nem nos pensamentos, nos sonhos mais loucos, abandonar a minha carreira cristã, a minha fé. E hoje eu posso dizer e afirmar
já fui a muitos países. Eu conheço todos os estados do nosso país, do Brasil. Todos. Aonde você imaginar, eu fui. Eu preguei para os ribeirinhos, para os lugares mais nobres, os mais tops e aos mais necessitados. Deus me deu essa oportunidade. Mas falando sobre a questão de família, posso falar? É só eu que estou falando? Fique à vontade. Até a Alexia falou que lembrou-se de um testemunho que eu dei, vai ser muito breve aqui. Eu precisava me casar, mas eu não queria me estender muito tempo namorando, que eu tinha urgência, mas eu não tinha dinheiro para casar. Como que eu vou casar sem dinheiro? Como que eu vou casar sem uma profissão definida? Não é assim? E eu arrumei uma namoradinha. A história é longa. E essa namoradinha falou para mim que não ia dar certo porque eu ia ser pastor e ela não estava preparada para ser esposa de pastor. Aí eu falei, é verdade, é você mesmo. Ela falou, então não vai dar certo nós. E eu saí de lá entristecido, não chorei na frente dela, porque o homem não chora. Saí andando, fui embora. E como eu tenho familiares no estado do Pernambuco, eu fui para o Recife. Fui tentar espairecer minha mente. E um dia, tinha uma irmã lá, eu, com cara de pau, né? Não sei se eu posso usar essa expressão aqui, mas totalmente com liberdade, chamei uma irmã e perguntei, irmã, você poderia passar uma camisa para mim? Mas na verdade, eu estava tentando criar um assunto, porque eu achei aquela irmã muito bonita. E ela falou, quem é você? Eu falei, eu sou sobrinho dessa irmã ali, aquela irmã minha tia. Tá bom, eu vou passar. E ela começou a passar, e eu de longe olhando, eu disse, se Jesus me der essa irmã para casar, eu aceito. Pode me dar ela, Jesus. Porque essa aqui tem perfil de ser esposa de pastor no futuro. Quando ela terminou, me chamou e disse, ô irmão. Aí eu me aproximei, pois não, passei. E aí quando eu peguei a camisa, muito obrigado, ela parou, segurou o cabide, eu olhei para ela e dei um sorriso. Tá rindo de quê? Falei, não irmão, eu tô sorrindo de alegria. Ela falou, tu pensa que Jesus não me disse? Falei, disse o quê? Escuta aí pessoal. Jesus me disse assim, quando eu estava passando a camisa, ele falou para mim, ele está pensando que tu serás esposa dele. Fala para ele que a esposa dele é órfã de pai. Ela é a mais velha da família. E o pai dela era pastor, que eu levantei, mas eu recolhi. E para ele saber, a origem dele é toda do Nordeste. Meu Deus! E para saber que eu sou Deus, ela tem um sinal no queixo. Aí eu falei, irmã, onde que está essa irmã? Ela falou, não sei, se vira. Voltei para São Paulo, dá um livro. Voltei para São Paulo e, passados uns 2, 3 meses, eu fui convidado para ir ao Rio de Janeiro. Estava tendo uma convenção do Ministério de Madureira, em Madureira, e eu tinha vontade de conhecer a Madureira, a sede de Madureira. E eu ganhei a passagem e fui. E aí, quando entrou um grupo de coreografia, nos anos 90, tava um enxame isso aí, grupo de coreografia. Não era dançando, não, era coreografia mesmo. Lembra disso, né? E aí, no grupo de coreografia, eu fiquei olhando, porque assim, né? Jesus disse, nós temos olhai, orai e vigiai. Aí eu já fiquei olhando, entendeu? Porque você tem que ficar de olho na terra, entendeu? Aí quando eu fiquei olhando, eu falei, qual é Jesus? Quando a morena virou o rosto, eu falei, é ela. E fazendo no fim da estrada, há uma luz dourada, da Chile Cavalhais. Quando terminou, eu saí pela porta, aí eu fiz, psiu. Aí quando eu fiz psiu, uma feia olhou para mim, porque sempre as feias querem olhar, a esperança. Aí eu falei, não é tu não, aquela ali, ó. Aí ela, essa aqui foi isso, chama para mim. Aí eu falei, posso falar com a irmã? Aí ela olhou e disse, é hora de culto, eu não converso com ninguém na hora de culto. Falei, é ela mesmo. Entrei para dentro da igreja, o pastor pregando de Abraão, de Isaac, de Jacó, e eu dentro de mim, cacebola, esse homem não termina de parar de falar de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu já sei quem é eles. Quando começou a graça salvadora de Jesus, eu já estava lá na porta. Quando terminou, saí pela porta lateral, fui lá na porta da igreja, irmã,
posso conversar com você agora? Pode. Aí ela falou, só um minuto. Chamou quem? A feia. Aí a feia veio, quem é esse aí? Falei, irmã, para você eu sou a voz que clama no deserto. Dá licença. Irmã, tudo bem? Tudo. Você é órfão de pai? Sou. Seu pai era pastor? Era. Sua família, a linhagem da tua família é de onde? Do Nordeste, de Pernambuco. Ok. Irmã, uma pergunta que eu quero te fazer. Só uma. Você mora em que bairro aqui do Rio de Janeiro? Não, eu não sou do Rio, eu sou de São Paulo. Falei, meu Deus, é tu mesmo. Você mora em que região? Eu moro em Santo Amaro. Falei, não, irmão, Santo Amaro é grande. Fala qual bairro? Ah, eu moro na Piraporinha, ali perto do Jardim Ângela. Falei, irmã, é um ônibus só para mim na tua casa. Prazer, eu sou o Romão, seu futuro esposo. Ah, mas eu nem te conheço. Falei, eu estou me apresentando agora. Então foi assim que deu início a esse novo ciclo da minha vida. Casei com essa mulher maravilhosa, topou, casou com um homem pobre de Maré, desci. Isso foi quanto tempo depois do senhor ter se apresentado para ela? 2 anos depois. Porque, importante falar que quando eu conheci ela estava com 14 anos, então eu não posso ser papa anjo, né? Hoje é pedofilia, né? O que eu fiz? Falei, irmã, você vai completar 17 até quando? Daqui 1 ano e meio. Falei, pois daqui 1 ano e meio a gente se encontra. E não tinha telefone, você sabe disso, naquela época só rico tinha telefone, né? Tinha orelhão. Eu consegui um bipzinho, que era coisa top, né? O bip. E depois de 2 anos, eu reencontrei ela onde de novo? No Rio de Janeiro, sem marcar. Encontrei ela numa cidade, na capital mesmo, num bairro chamado Pavuna. Encontrei ela lá. Aí eu fiquei acometido de uma enfermidade, me deu um furúnculo. Né? É até engraçado falar isso, né? Porque o furúnculo só nasce em lugares inapropriados, né? É debaixo das axilas. E o meu nasceu na coxa, então eu não podia nem andar direito. E ela foi e cuidou de mim. Eu falei, irmã, quando chegar em São Paulo, aguarde. E foi dito e feito. Quando cheguei em São Paulo, consegui o endereço dela. Conhecia a igreja dela, já conhecia. E fui lá e pedi a mão dela, o braço, o tronco, a cabeça, o joelho, os pés. Pedi namoro para a mãe dela. A mãe dela tentou me intimidar, aquela coisa de mulher nordestina com faca na mão. Me ajuda. Fui criado no meio de arma de fogo. Isso para mim não é nada. Né? Mas disse para a irmã, com todo respeito, sua filha está onde? Está no círculo de oração. E foi assim. Hoje, nós já estamos casados já há 25 anos. E de relacionamento, no total, já temos 28 anos. 28 anos que eu conheço. Ela está mais tempo comigo do que com a mãe dela. Desse casamento, nós temos 3 filhos. Temos o João Marcos, que já está com 17. Temos o Arthur, que está com 11. E temos o Vinícius, que está com 8 anos. E assim foi a trajetória da minha história, só um pouquinho só do que Deus tem feito na minha vida. Pastor, a gente nem interrompe porque a gente não gosta de quebrar a linha do raciocínio. Mas a gente vê o quanto a fidelidade de Deus é grande na vida da gente. E realmente, quando o Senhor fala, ele se responsabiliza. A Alexia citou a questão do Congresso de 2010. Foi esse Congresso de 2010, aqui para a nossa cidade, acho que todos os jovens falam, né? Foi um congresso que foi um divisor. Foi a primeira vez que a gente conheceu o senhor, o pastor Fiuza, né? O pastor Gilmar Fiuza, que era a dupla, né? Era a dupla que estava aqui. E esse congresso foi muitas coisas que foram ministradas nesse congresso, a gente vê hoje a realização. E eu queria que o senhor falasse um pouco, né? Porque hoje o senhor está realmente, como a gente veio conversando, né? Pastor de fato, né? O senhor agora está pastoreando... Fato de direito. O senhor agora está pastoreando ali uma das igrejas da The Blue, né? Ali em Santa Catarina. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu ministério de itinerância, né? Nessa sua trajetória cristã. Eu tenho certeza que N experiências o senhor viveu, mas eu queria que o senhor falasse um pouco do ministério de itinerância, que a gente sabe que não é um ministério fácil, né? É um ministério que eu considero assim, de renúncia muito grande, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas
para viver um chamado, de certa forma, incerto, né? Porque você larga tudo, né? Como Abraão, né? Deus chama Abraão e disse, vai para uma terra. É verdade. Né? Você não tem endereço, não sabe aonde vai chegar, mas só tem uma certeza, que Deus é com a gente. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu ministério de itinerância e depois, hoje, né, sendo pastor de igrejas. Ok. Bom, assim, toda a minha formação no Evangelho foi na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, né? Pastor José Huerto Bezerra da Costa. Eu desci as águas do tanque batismal no Belenzinho, na época. Eu pertencia a um setor chamado Setor 14. Toda a minha trajetória de vida cristã, ela foi consolidada no Setor 14. Para vocês terem ideia, no Setor 14 foi um dos setores que mais nasceu pregadores que hoje estão pregando no Brasil aí, né? Eu não me considero um grande pregador, mas eu me considero também fruto de um trabalho que foi realizado por muitos pastores ali naquele setor, e eu faço parte desse projeto. E como eu dei início a toda a minha história no Evangelho do Ministério do Belém, o Belém, ele tem uma visão relacionada, não que eles sejam contra ao ministério itinerante, não, pelo contrário, o Ministério do Belém apoia, mas eu enfrentei muitos obstáculos quando eu comecei a receber convites para pregar fora. E na minha época, é importante falar, que não tinha oferta. Não tinha acertar uma oferta, olha, você vai, eu vou te dar pelo menos a passagem do ônibus. Não existia isso. A pessoa me encontrava e dizia, você pode pregar na data tal para mim? Posso. E não combinava nada, né? Nessas minhas viagens aí, na itinerância, eu fui itinerante por quase 23 anos. Quase 23 anos. E eu passei muitos mal bocados, viu? Tipo, marcava comigo e dizia, ó, fica tranquilo que tua passagem eu pago. E o camarada ia embora e me deixar sem a passagem, né? Já dormi muito em rodoviária, né? Já passei por maus bocados. Mas em tudo isso, se tornou para mim uma experiência que elevou-me a um patamar de experiência, né? De experiência. E nessas minhas viagens que eu realizava, Deus fez coisas extraordinárias. Dentre elas, eu me recordo de uma que eu preciso falar. Eu estava pregando, e na medida que eu estava pregando, eu estava naquela ênfase do movimento pentecostal, Jesus renovando a igreja. Eu escutei uma voz falando para mim assim, grita bem alto no microfone, fala bem alto, chama o nome Marcelo e fala para o Marcelo que hoje é a oportunidade da vida dele. E aí eu parei e falei, irmãos, eu preciso falar, porque assim, no meio de uma multidão, é fácil alguém dizer, ele está chamando Marcelo porque a multidão está aí. Mas eu fui muito específico. Deus falou para mim, fala para ele que ele está com a arma na cintura e que hoje é a noite da oportunidade para ele. Quando eu gritei e chamei Marcelo, a igreja ficou atônita, né? De repente vem um rapaz para frente, muito bem vestido. Ele se joga na frente do altar e coloca a arma no chão. Isso foi um dos acontecimentos do meu ministério que me marcou, né? E dentre tantos de curas, milagres, né? Então, o ministério que Deus me confiou na itinerância foi o que me levou a ser o que eu sou. Eu não sou aquele que gospe no prato que comeu. Eu até digo que a classificação de itinerante, eles deveriam ser mais unidos, sabe? Não formar apenas uma patota que nós somos fechados só nós.
Eu acho que no contexto geral, no Brasil, eu penso que os itinerantes deveriam ser mais unidos, porque é uma classificação de obreiros. Tem muita gente boa, tá? Tem muita gente boa, muita gente de Deus, que a sua passagem por esse caminho é curta. Você já ouviu falar sobre carreira profissional de jogador de futebol? Ela é curta. Na vida de um itinerante também. É raramente que você vê um itinerante que está há muitos anos. E eu sempre falo, todo itinerante precisa pastorear, para ele saber a responsabilidade que é você estar na linha de frente de um rebanho. Entende ou não? E todo pastor que só é pastor deveria experimentar um pouco da itinerância, para ele saber também qual é o peso que é de ser um itinerante de Deus. Não esses camaradas que ficam por aí, deixam a família, ficam 1 mês, 2 meses fora de casa, né? Que não congrega, que não tem pastor, que não tem submissão, que não dizimam. Vocês estão entendendo? Tá? Que não tem um mentor, tá? para orientá-lo, que não tem uma pessoa que seja uma referência para a vida dele dentro do mundo espiritual. Então, por exemplo, para mim estar aqui hoje, eu tive que falar com o meu pastor. Então, eu não saio, graças a Deus, que todas as vezes, quando eu era itinerante, na igreja que eu congregava, eu pedia ao meu pastor, pegava minha carta, saía bonitinho, porque eu tenho endereço. Então, assim, nessa vida de itinerância, eu tive muitas dificuldades, mas muitas mesmo. Mas também eu tive muitas honras. Eu fui em lugares que eu nunca imaginei que eu iria. Eu estive com pessoas que eu nunca imaginei que eu estaria com elas. Foi realmente muito marcante. Mas uma das dificuldades da vida da itinerância é quando você tem que renunciar de estar com a sua família. Isso... Exatamente o que eu ia perguntar, como era para o senhor ter que deixar a sua família e viajar. Doloroso, porque o itinerante não tem dia dos pais, não tem dia das mães. Só para vocês terem ideia, vocês acreditam que eu já preguei virada de ano fora de casa? Virada de ano. Eu deveria estar com a minha família, mas devido à dificuldade que eu teria no mês de janeiro, porque naquela época em janeiro acabou. Você só iria ter agenda depois, lá perto do carnaval. Ainda mais um camarada aqui. Eu sempre tive dificuldade de marketing. Né? Vocês falaram aí do Gilmar Fiuza. O Gilmar, ele se formou. Ele fez faculdade. Ele se formou nessa área. Né? A área do marketing. Né? E ele usou toda essa estratégia de divulgação, de mídia, né? E tanto que ele me repreendia. Marcos, você tem que investir mais no seu Orkut. No tempo era Orkut, né? Eu falava, Gilmar, eu não consigo. Não, você, porque a expressão é verdadeira. Quem não é visto, não é lembrado. Né? Então, eu sempre tive dificuldade de divulgação. Não sei se é um pensamento daquele mais antigo, daquele que procura preservar mais aquela questão do costume, eu não sei. Mas eu sempre tive dificuldade de falar de mim. Eu estarei, olha eu pregando. Entende o negócio? Algumas pessoas até dizem, olha, talvez era para você hoje ser conhecido mundialmente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês dois aqui, e para todos que estão aí. Eu não fui famoso, não sou famoso, mas eu sou conhecido. Conhecido pelo caráter, conhecido pela vida que tive, e não estou fazendo apologia a quem tem plataforma digital, tem o Instagram e tem tantos outros recursos para divulgar o seu ministério, né? Não estou longe de mim, mas as dificuldades que eu enfrentei nessa minha caminhada, nessa jornada, foi a questão de não poder estar. O meu filho mais velho, por exemplo, ele tem, de certa forma, ele fica... Às vezes eu vejo ele meio distante e cheguei à conclusão que as minhas viagens causou isso nele.
né? Ele não tem aquela segurança de falar, pai, pai. Ele dá uma volta para falar uma coisa para mim. Porque essas longas datas de ausência de estar ali acabou criando isso. Mas graças a Deus que eu consegui resgatar, né? Resgatar. E assim, eu faço hoje viagens e a minha vontade não é viajar. Minha vontade é estar lá. Por um lado, eu quero ir, porque eu gosto disso aqui. Sabe, eu gosto de conhecer pessoas, eu sou povão. Tá? Eu sou um pastor acessível. Eu gosto de estar aqui, né? Então, quando eu saio para uma viagem como essa viagem que eu estou aqui há alguns dias, eu já fico já com aquela saudade imensa. Né? E eu tenho um pequenininho lá que tem 8 anos, pensa aqui agarrado comigo. Papai, 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 papai. Né? E ele é uma versão minha, bem típica. Parece comigo em tudo. Né? Então, essa é uma das dificuldades, um dos desafios para quem tem compromisso com a família, né? É a questão das viagens e ficar tão ausente de casa. No caso, o senhor começou a pregar muito jovem ainda, né? Comecei a pregar, eu tinha 17 anos. Tinha 17 anos. Eu tinha muita vergonha. Parece que não, mas eu sou ainda, eu sou um pouco ainda envergonhado. Né? Eu sou aquele pregador que dá gelinho na barriga, né? E ainda eu fico tremendo ainda. Eu acho que o dia que eu perder isso, eu acho que eu perdi a minha sensibilidade, né, com o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa totalmente dependente do Espírito Santo. Comecei a pregar com 17 anos. Várias coisas que o senhor falou, eu me identifico bastante, né? O senhor falou no início da sua caminhada que o senhor vivia muito com pessoas mais velhas, né? E foi um conselho que eu recebi dentro da minha casa de um irmão que era mais velho e ele me deu essa orientação, né? Eu era adolescente ainda. E ele disse, olha, se você quiser realmente crescer, ande com pessoas mais velhas. Ande com pessoas que realmente queiram algo com Deus. Até minhas amigas hoje brincam que dizem assim, tu só vive com gente mais velha. Mas é porque realmente são pessoas que trazem, como é que eu posso dizer, uma ajuda na nossa base ministerial, né? Na nossa vida com Deus. E realmente eu tenho muito prazer de sentar com gente mais velha e conversar, né? E aí o senhor falou sobre a questão das agendas também, que o senhor não é de marketing, eu sou uma também. Não gosto de estar postando realmente, vou estar em tal lugar, vou fazer isso. Porque às vezes eu acho que eu espero muito que o senhor faça. Sim. Né? Eu prefiro ficar no meu lugar e deixar que, se for para o meu nome ser, se expandir, que o Senhor faça isso por mim, no tempo dele, do jeito dele. E aí, às vezes, eu percebo que muitas pessoas, elas correm demais, né? Sabem que tem aquele chamado e, às vezes, querem ultrapassar ali o passo a passo, né? Querem acabar atropelando as coisas. E eu vejo que, às vezes, precisa de uma base, precisa de uma orientação, precisa de um conselho, né? Precisa de um cuidado a mais. E eu queria saber do senhor qual é essa visão que o senhor tem em relação a esses jovens que, muitas vezes, não têm, assim, uma paciência de esperar porque as coisas vão acontecendo aos poucos, né? E, consequentemente, a sua visão em relação à nossa geração de hoje. Porque tem muita gente que diz assim, a geração de hoje não quer com Deus. E já tem gente que fala assim, a geração de hoje ainda tem os remanescentes que buscam ao Senhor. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua visão e percepção sobre esses dois temas. Bom, eu vou partir para a questão da geração, né? E eu lembrei a faculdade que o Gilmar fez, publicidade. Publicidade. Então, eu sou contra, tá? Essa fala aqui tem sido pregada por alguns pregadores que dizem que esta geração é Nutella, sabe? Eu não concordo, tá? Porque se eu afirmo isto, eu também estou me referindo à minha casa, né? Eu não concordo. Eu concordo que o tempo passou e muitas coisas evoluíram. E aquilo que está na Bíblia está acontecendo. Por se aumentar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muitos esfriaria. Nós não podemos fazer um comparativo da igreja dos anos 70, 80, 90 com a igreja que deu partida a partir do ano 2000. Há uma diferença muito grande, né? Então, a minha palavra para a juventude,
que está hoje em absoluta evidência em relação a ministério é ter esta convicção para exercer essa chamada com responsabilidade. Né? Por exemplo, eu tenho um sobrinho, ele é um ótimo pregador. Ótimo pregador. Prega muito bem, tem uma boa oratória, tem uma boa apresentação de público, sabe cativar. Mas eu chamei ele e falei, olha, sua geração é diferente da minha geração. Na minha geração, nós não tínhamos essa perspectiva de vida social. Não sei se vocês entendem. Uma faculdade, na minha época, era uma coisa assim inusitada. Né? Um amigo meu que se formava, meu Deus, fulano é formado. O máximo que nós chegávamos é até o segundo colegial na época. Né? Enfim. Então, qual foi a minha orientação para ele? Não abandone a fé, não abandone a Bíblia, não abra mão da tua chamada, mas coloque um alvo. O que você se identifica? Ah, tio, eu tenho vontade de... eu tenho vontade de estudar, e eu quero isso para a minha vida, mas eu acho muito distante. É o quê, homem? Fala aí. Eu tenho o sonho de ser um advogado. Então você luta por isso? Luto. Então, faça o direito para não fazer errado. Né? E ele já está vai fazer o 4º ano já. Né? E ele continua pregando, estudando, para ter uma formação, para ter uma base. Então, a minha palavra para essa geração, independente de ser no sul, sudeste, norte, nordeste, independente de regiões, você não pode, vou olhar aqui, você não pode abrir mão dos sonhos que Deus depositou no seu coração. Deus está contando com essa geração. Deus está contando. Assim como o inferno está levando milhares e milhões de jovens, né, para o mundo da promiscuidade, da prostituição, da idolatria e tanta coisa, que hoje a coisa está séria, né, gente? Hoje a coisa está séria. Hoje, ser pastor de igreja, você tem que ter muita graça de Deus. Porque hoje nós estamos trabalhando com uma geração muito complexa. O mundo cheira, está no ar o cheiro da violência. Entende o que estou falando? Então a minha orientação aos meus 48 anos de idade hoje é que vocês não abram mão da chamada que Deus tem na vida de vocês. Que vocês estudem, orem, consagrem e coloquem um alvo. E sabendo que Deus é capaz de honrar todo aquele que vai até as últimas consequências. Não sei se eu vou ser mal interpretado, mas eu vou falar. Há muitos anos atrás eu assisti um filme que o tema dele era retroceder nunca, render-se jamais. Eu acho que a vida é isso. Você não pode retroceder. Você tem que ir para cima. Porque a Bíblia diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Sim ou não? É Ele que nos fortalece. Pastor, a gente queria que o senhor falasse um pouco também do seu ministério hoje como pastor, né? Como o senhor falou, o senhor estava morando em São Paulo. O que levou o senhor a Santa Catarina, né? Qual foi o motivo? E lá, né, o senhor hoje, como a gente falou, o senhor está hoje pastoreando uma das igrejas, né, da AD Blumenau, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco hoje da experiência do senhor sendo pastor, né? Qual é a diferença de ser um pastor itinerante para um pastor hoje local, fixo, né? Um pastor local fixo, e as experiências que o senhor já tem vivenciado? Meu Deus. Bom, como eu disse, até 2015, só faltava um estado para mim desbravar. Só um estado. Eu já tinha ido em todos. Eu não havia colocado as minhas plantas dos pés em Santa Catarina. Porque eu nunca fui, eu vou falar isso com muita tranquilidade, eu nunca fui aquele pregador que se oferece. Tá? Aí vê se você me abre uma porta aí. Eu nunca consegui fazer isso. Né? Não vou dizer que eu nunca liguei, que eu já liguei para pastores amigos. Meu amigo, tal, em uma hora de uma
de uma necessidade mesmo, já liguei. E aí, tem pregador esse mês aí? Mas isso em São Paulo, exemplo. Mas em Santa Catarina eu nunca tinha ido. E eu encontrei um amigo que há 10 anos não o via. Há 10 anos, dentro de uma conexão. Ele estava indo para... deixa eu me lembrar aqui o nome. Bom, eu estava indo para Corumbá. E ele estava indo para Presidente Prudente. E ele fez uma conexão em Congonhas, São Paulo. E eu estava embarcando. E aí ele falou, e aí, Romão, lembra de mim? Aí sabe como você faz cara de paisagem? Meu Deus, que vergonha, meu pai. Falei, Barão, desculpa. Ele falou, você não está lembrado de mim, meu não. Aí ele me relembrou, lembra 10 anos atrás, nós estávamos lá em Bauru, na igreja do pastor Arnaldo Belchior. Aí eu lembrei, falei, Arnaldo Belchior, lembrei. Aí eu lembrei dele. A gente almoçou junto e tal. Aí fomos conversando. Falei, olha, algumas coisas que, por graça de Deus, o Senhor te usou, aconteceu na minha vida. E hoje eu estou morando numa cidade chamada Blumenau. Falei, onde que é esse lugar? Santa Catarina. Você não conhece? Falei, eu não. Não conhece mesmo? Não. Rapaz, me passa o seu número que eu não tenho mais o seu número. Sabe quando você dá o número de forma despretensiosa? Tipo, eu queria até o número errado, porque eu falei, acho que ele não vai ligar para mim não. Mas aí eu dei, que ele era um cara gente boa. O nome dele é pastor Alessandro Aguiar. Deu o número de telefone para ele, deu 2 semanas ele me ligou. Ô meu amigo, você tem a data tal? Eu tinha um compromisso ali na região com um pastor amigo meu, remanejei a data, que era apenas um culto, e fui atendê-lo. Cheguei lá, fui muito bem recebido, entrei na cidade, eu fiquei encantado com a cidade. Gente, porque o Sul é outro mundo. Assim, não estou menosprezando São Paulo, mas São Paulo é uma cidade com tantos habitantes que as pessoas não têm um bom costume. Por exemplo, lá, uma bala um papelzinho de bala, o pessoal joga no lixo. Eu nunca tinha visto isso. Lá em São Paulo a gente jogava no chão mesmo. Assim, super organizados. Eu fiquei pasmo de ver a cultura daquele povo, mas também senti uma opressão muito forte na cidade. Falei, aqui o pessoal é organizado, mas tem uma guerra no mundo espiritual. Fui para o culto, preguei, a igreja gostou, ele também gostou, tal. E nisso, tinha uma irmã lá, cumprimentei ela. Ela falou, que bom que o senhor veio. Aí eu não sabia quem era. Aí ele falou, aquela irmã é esposa do nosso presidente. Falei, que bom. Acho que ela gostou. Falei, que bom que gostou. Voltei para casa. E depois de mais ou menos um mês e meio, me ligaram, me convidando para pregar lá. E eu fui pregar. Fui pregar na sede agora. E aí eu estou lá pregando. Isso aqui eu estou falando é para a glória de Deus, tá? É porque o dom de Deus abre caminho para a gente. O dom de Deus. Não é você usar o dom para se autopromover. O dom de Deus. Quando você tem o dom que não é teu, é de Deus, e você deixa fluir, você tem liberdade, a coisa acontece. Sim ou não? Acontece. E eu estou pregando. Em dado momento, Deus me deu uma visão. Uma cadeira e esse pastor sentado na cadeira. E uma mão sustentando ele e dizendo, ele será o presidente da convenção desse estado. Fala para ele. Ui, Jesus. Aí fechei o olho e mandei. O estilo do pessoal do Sul, eles não são como aqui no Nordeste, que as pessoas você fala, a pessoa já se manifesta, já glorifica, já fala em línguas. Eles ficam parados te olhando. Não é que não crê, é o estilo. E o meu pastor ficou só olhando para mim. Terminei de pregar, entreguei a mensagem, preguei mais uma noite e fui embora. Uma agenda, fui embora. E passado, no máximo 2 meses, teve a convenção e ele ganhou. Ele não me ligou, mas o pastor Aguiar me ligou dizendo, ô rapaz, continua assim, Deus vai te honrar mais, tal. Tá bom. E nisso, minha vida continuou pregando por aí, fui pregar na Paraíba, em João Pessoa. Cheguei em João Pessoa, Deus tomou uma irmã para mim e falou,
eu estou abrindo uma porta para você entrar, você e sua família. Vou te arrancar de São Paulo. Meu Deus. E ó, para ser sincero, posso falar? Aqui nesse podcast aqui, vou falar. Eu pensei que eu ia vir para o Ceará. Eu pensei. Para ser sincero. Porque eu me identifico muito no Ceará. Muito mesmo. Aqui eu fiz amigos. Aqui eu conheci pessoas maravilhosas. O pastor Zezinho, para mim, é um pai. Vocês têm um privilégio de ter um pastor como ele. A pastor Eunice. São pessoas de Deus. Né? Mas não, Deus falou para mim, vou te levar para o sul. E começou a falar. Onde eu ia, falava a mesma coisa. Aí eu disse, agora tem que falar com a minha esposa, porque nós somos um só. Porque eu fui falar para ela, falou assim, hein? E Deus começou a falar com ela. 6 meses depois, o pastor presidente me ligou e perguntou para mim se poderia me indicar do estado. Olha que pergunta, para um itinerante. Falei, pastor, o senhor não pode não, o senhor deve. Me indica onde o senhor puder. Então tá bom, meu filho, Deus abençoe. Deus abençoe. E eu comecei a pregar muito, porque o meu limite era Curitiba. Até o pastor Wagner Gabi ali, que é uma igreja, né, muito conceituada. Meu limite era até lá. E as portas se abriram para mim em Santa Catarina. Foi abrindo. Até que um dia, Deus criou uma situação e o pastor presidente me chamou, vamos tomar um café comigo. Sentou-se a uma cadeira, igual você está sentado aí, cruzou o braço, colocou o pé em cima da mesa, falou, fala um pouco da tua história para mim. Aí eu fui contando a minha história. Contei a minha origem, né, minha família, a descendência da minha família. Fui contando, fui falando quantos filhos eu tinha e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, por detrás de você eu vejo uma família e você é responsável por ela. E eu quero te falar uma coisa. E eu dentro de mim, pode falar. Aí eu olhei para ele e falei, ok, pastor, você tem coragem de vir trabalhar no sul? Falei, tenho. Se o senhor quiser, eu já arrumo as coisas. Não, calma, não é assim não. Eu não te prometo que vou fazer alguma coisa por você em algum gênero assim, foi explicando para mim. Mas eu te prometo que casa para morar, água e luz, tudo isso você vai ter. E você vai ficar debaixo da bênção de Deus aqui comigo. Eu falei, pastor, para mim já está fechado, mas faltava falar com a esposa. Voltei para casa, contei para ela. Ela falou, você vai sozinho. Porque o acordo entre eu e o pastor, vamos orar. Me dá a mão aqui. Foi assim, vamos orar. Falei, tá bom, pastor. Ele falou, você ora de lá e eu oro daqui. Aí eu fui, compartilhei com a esposa. Ela falou, não, eu não vou não. Minha família toda é aqui. Aí o que aconteceu? Essa mulher passou por um processo terrível. Ela teve que fazer uma cirurgia, teve que tirar um cisto, teve que tirar as trompas, o ovário. E quase minha esposa morreu, rapaz. Aí Jesus falou para mim, eis aí do mundo dos mortos, eu devolvo a sua esposa. Jesus deu vida para ela. Passados 42 dias da recuperação dela, eu fui comprar fralda pro nenê. Meu menino de 8 anos era bebê. Fui comprar no Extra, em São Paulo, na Marginal, perto da João Dias. Quem sabe lá, quem conhece sabe onde era. Quando eu estou passando pela cancela, 4 marginal me aborda. 4 marginais. Me tira de dentro do carro e me joga no porta-mala e coloca ela dentro do carro e me sequestraram. Ficamos em poder desses bandidos por 2 horas. Por 2 horas. E até que soltaram a gente. Eu poderia aqui falar tudo o que aconteceu, mas estou sendo bem resumido. Soltaram a gente, ela desmaiou, os pontos que estavam ainda cru, 2 pontos soltou, sangrou um pouco. E fomos socorridos, a polícia militar foi acionada, levaram meu carro, levaram tudo. Cheguei em casa, tomei um banho, acalmei ela, chamei minha sogra para casa, subiu, meu cunhado levou ela. Eu tinha uma viagem para Belém do Pará, que eu ia pregar numa cidade chamada Benevides, que fica do lado de Castanhal. E o meu voo era 8 da manhã, então 7 da manhã eu tinha que estar lá. Eu saí de madrugada, chamei um Uber e fui. Ela falou, meu filho, você vai pregar? Eu falei, eu vou cumprir minha chamada. E fui. O carro tinha sido roubado,
estava na prova. Cheguei lá, o pastor, tá tudo bem, meu filho? Tudo bem, não contei nada. Fui pro culto à noite. Cheguei no culto à noite. Rapaz, tu pensa num homem que pregou virado, que nem um siri na lata. Eu preguei. Jesus batizou com o Espírito Santo os adolescentes, sim, por atacado. Eles saíam na rua falando em línguas estranhas. Salvação de alma. Aquela coisa que só Jesus faz. Aí o Senhor falou para mim, vou devolver o seu carro. Aí eu disse, e o iPhone? Não, iPhone não. Vai, tá bom. E aí, depois dessa situação, voltei e ela sentou-se comigo e falou, amor, eu vou. Eu aceito o que Deus projetou para nós. Eu falei, mas agora, depois de ser sequestrado, todo lascado. Ela falou, não, mas eu falei, então tá bom então. Aí eu liguei pro pastor, contei a história e falou, ó, Deus confirmou sua vinda para cá. Então tá bom. E desde então, faz 5 anos que eu estou lá, né? Eu tive que chegar nesse testemunho para falar do pastoreado. Cheguei lá como itinerante a princípio, morava num apartamento muito bom, e até que Deus tomou a boca do Gilmar Fiuza e usou a boca de uma outra profeta, uma menina chamada Mara. Ela era jovem casada. O Gilmar profetizou dizendo, vai ter uma reunião, uma mesa, o pastor vai estar sentado na ponta, você vai estar do lado, numa cadeira, e a proposta é, assume a igreja. E o Senhor está dizendo que pode assumir, não tenha medo. E aí, assumi a igreja, o cumprimento da profecia, assumi a igreja, a irmã profetizou a mesma coisa. Assim que assumi a igreja, 40 dias depois, deu o quê? A pandemia. E desde então estamos lá, a The Blue Bethesda, fazendo uma obra relevante, ganhando almas para Jesus. Deus tem feito coisas extraordinárias. Eu moro numa região chamada Itopavas. As Itopavas é lugares que tem muito descendente de alemães e muito descendente de italianos. E nós estamos ali trabalhando para Jesus. Naquela igreja já tem 4 anos, vai fazer 4 anos agora que nós estamos lá e estamos fazendo a vontade de Deus. Esse é o meu breve testemunho e a minha alegria de poder ter participado, ter sido proativo para vocês aqui nesse podcast. Pastor, já deu sinal. Mas a gente queria, pastor, que o senhor deixasse uma palavra para os nossos jovens aqui. O senhor pregou, se não me falha a memória, Congresso 2010, Congresso 2013, e se eu não me engano, acho que foi 2016. O senhor pregou no Congresso da UJAD aqui. Tá? Eu queria que o senhor deixasse uma palavra específica aqui para os nossos jovens que estão acompanhando, não é? Sobre toda a sua experiência que o senhor tem dado, né, para o senhor no seu ministério. O senhor deixasse uma palavra aqui para os nossos jovens que têm esse sonho também da itinerância, né, de ser pregador. Né? Aqui a gente teve uma boa fornada, né, de pregadores e a gente acredita que vai sair mais ainda, certo? Mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra aqui para os nossos jovens. Amém. Jovens da UJAD. Minha palavra para vocês em relação à chamada que Deus tem para vocês, cada um tem uma chamada específica. Uns são mais avivalistas, outros são mais parte do ensino. Na chamada que Deus tem para você, primeira coisa que você precisa colocar como pauta absoluta é ter temor de Deus. Nunca profissionalizar a chamada de Deus na sua vida. Outra coisa importante, respeitar a hierarquia. Parte do princípio, ninguém que bate de frente contra uma hierarquia, alguém que seja líder, se você quebrar essa regra absoluta, você não chega a lugar nenhum. Então, respeitar o pastor, respeitar a liderança, né, e fazer aquilo que Paulo disse para Timóteo: aos mais velhos, tenha-os como pai, e aos mais novos, tenha como seus irmãos. Então, para chegar aonde eu cheguei, a parte do princípio é você ter compromisso com Deus, uma vida de oração, leitura da palavra, uma vida diferenciada, que você não tenha vida só aqui, tá? Porque hoje nós temos uma grande gama de pregadores que só pregam mensagens mastigadas. Tem que começar a buscar. A revelação está aqui, ó, na palavra. Então, siga, os desafios virão. E outra coisa, hein? Quem vai desacreditar do seu ministério, da sua chamada, não são os de fora. Infelizmente, são os de dentro. São as pessoas do nosso convívio.
que vão tentar te desmotivar, vão tentar dizer que não é tudo isso. Persevere, vai para cima, porque Deus conta com vocês para revolucionar a história dessa geração e da futura geração que está por vir. E é isso, minha gente. Agradeço ao pastor Romão pela disponibilidade em participar do nosso podcast. Era uma coisa que a gente estava querendo muito e deu certo, graças a Deus. Então, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. E obrigado a todos vocês que nos assistem. Até o próximo podcast. Deus abençoe.